Então, já Hipócrates, né, já dizia, ele reconhecia a importância da água, né, e o que nós hoje não fazemos, né, muitos de nós. Ele já dizia, quem desejar investigar devidamente a medicina, deverá proceder dessa maneira. Quando chegar a uma cidade desconhecida, examinará sua situação, como está orientada ao vento e ao sol, e averiguará a água que consome seus habitantes. Pois se inteirar destes detalhes, terá conhecimento de quais são as doenças peculiares do lugar. Ele era médico e ele sabia, né, que a maioria das doenças eram devido à água. Então, já 400 anos antes de Cristo, já se sabia dessa importância, né? E então, por que precisamos da água? Né? Nós precisamos da água para nos manter vivos, né? Porque o homem, uma boa porcentagem da água que nós temos no corpo é água, né? Nós precisamos água para a higiene, para a produção de alimentos, na indústria, né? Senão nós não teríamos o carro que nos leva, nós nos locomovemos de um lado para o outro. E a parte de recreação também, que é muito importante em termos de bem-estar, né? Então, nós precisamos da água, e é um recurso que poucos dão o valor que deveria ter, né? Então, aqui alguns dados que eu acho que é importante, né? Porque às vezes o advogado cuida muito de legislação, e isso é super importante, né? Todos nós precisamos, né? Deles. Então, eu trouxe aqui alguns dados, né, que eu acredito ser importantes, em termos de distribuição da água no nosso organismo, né? Nós sabemos que os animais e o homem precisam de água, né? Obviamente, a qualidade da água que o homem precisa, ela tem que estar dentro dos padrões de potabilidade que são estabelecidos pela legislação. Já o dos animais, não, né? Mas eles consomem muito mais água que nós. Só para vocês terem uma ideia, em termos de água para consumo humano, cada homem, mais ou menos, ele utiliza 2 litros de água. A nível mundial, isso representa 10 bilhões de metros cúbicos de água. De qualidade, tá? E aqui nós temos, então, como a água, mostrando a vocês que ela está presente em todas as nossas células. E que nós devemos consumir, é uma recomendação da OMS, de 1,5 a 3 litros de água, dependendo da idade, né? E que metade desse volume recomendado também é aquele que nós ingerimos através dos alimentos, tá? Então, de 1,5 a 3 litros é o total, né? Obviamente vai depender da alimentação de cada um de nós, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um bebê, 75% do peso corporal de um bebê é água. Adulto, de 60% a 70% do peso corporal, né, é água. E no idoso, 50% do peso corporal é água. Isso porque o idoso, ele perde a capacidade, uma enzima que o idoso tem, perde a capacidade de lhe provocar a sede. É por isso que, não sei se vocês se lembram, na França, alguns anos atrás, morreram uma quantidade muito grande de idosos numa seca muito grande que ocorreu em Paris. É porque eles não têm costume de beber água, né? E porque eles não sentem sede. Já que no Brasil, como faz mais calor, o idoso bebe água. Então, já incorporou esse hábito. Então, raramente acontecem esses casos dos idosos morrerem por falta de beber água. Só que lá aconteceu.
E foi feito um estudo científico e demonstrou que a causa das mortes, naquela ocasião, que foi até, teve na mídia, né, por muitos anos, foi a falta de água. Porque o idoso não sente sede. Com os anos, nós vamos perdendo a capacidade de sentir sede devido a essa enzima que perde a sua capacidade de nos provocar a sede, né? Então, vocês veem que daí a importância da qualidade da água, né? Porque ela faz parte de todas as nossas células, né? Por isso, vocês têm que se preocupar muito com isso, porque a nossa saúde vai depender muito da qualidade da água que nós temos no nosso corpo e, consequentemente, que nós ingerimos, né? Em termos de um órgão super importante, né, que estabelece as cognições, né, e tudo mais, 73% do cérebro é água, né? Além disso, ele é um solvente, né, que elimina as toxinas que nós ingerimos com a ingestão de alimentos. Então, todos nós ingerimos diariamente pesticidas, né, uma série de produtos químicos, né, através da alimentação. Porque a população cresceu muito e não há outra forma, né, de você fornecer alimentos se você não utilizar uma série de agrotóxicos, principalmente no nosso país, que o nosso país é um país tropical, onde as pragas tomam conta, né? A legislação evoluiu bastante, hoje em dia a gente já tem uma certa segurança, mas não se eliminou totalmente, né? Então, ainda o Brasil tem problemas sérios, né, de produtos químicos que nós ingerimos quando comemos ao arroz, frutas, verduras, porque são necessárias, né, essas quantidades, né, para você ter uma produção, né? A legislação já reduziu essa quantidade, né? Eu me lembro, em 75, quando nós tínhamos lá na CETESB reuniões sobre agrotóxicos, né, com relação à água, porque é a água que leva, né, os agrotóxicos para a irrigação, né? Eu me lembro que, naquela época, foi proibido o BHC, porque era usado o BHC. Então, a maioria de vocês são mais jovens, né? Mas eu, com certeza, ingeri muito BHC, que era um produto que já tinha sido proibido na Europa, nos Estados Unidos, e nós ainda usávamos, né? Então, a legislação, de certa forma, fez um controle sobre isso, mas ainda há necessidade de usar muitos desses produtos. Então, a água, ela elimina, né, esses produtos, essas toxinas, né? Então, daí a importância da gente ingerir essa quantidade de água que é recomendada. Em média, é 1,5 a 2 litros em termos de água bebida. O restante é através dos alimentos, porque todos os alimentos contêm muita quantidade de água, né? Ela também auxilia ao transporte dos nutrientes, né, para o sangue, controle da temperatura, né? Ela é que regula a nossa temperatura. E é super importante na hidratação, né, do nosso organismo, porque, como vocês viram no slide anterior, nosso peso corporal é água, né? Então, a gente tem, e a gente libera líquidos, né, com exercícios, quando a gente vai para o trabalho, né? Então, elimina através do suor, através da urina, através das fezes, né? Então, grande quantidade de água que nós ingerimos, bebendo água diretamente, e através de alimentos que nós comemos, a gente também libera, né, muita quantidade de água através aí das fezes, né, do suor, de atividades físicas, que todos nós, que é importante, que todos nós
fizéssemos, né? Porque a maioria, infelizmente, hoje não faz, né? Então, é muito importante também enfatizar a vocês que a água corporal contém diferentes substâncias dissolvidas em concentrações distintas. Então, potássio, cálcio, magnésio, bicarbonato, sódio e vários outros oligoelementos que são importantes para o metabolismo do nosso organismo. Então, só para vocês terem ideia, na célula, o líquido extracelular, ele corresponde a 27% e o intracelular a 33%. Então, vamos imaginar, para vocês entenderem isso. Um indivíduo de 70 quilos tem 42 litros de água corporal, né? Consequentemente, é importante que a gente se preocupe com a qualidade da água que nós estamos ingerindo em termos de potássio, cálcio, magnésio, né? Porque daí é que tudo funciona, ou não funciona, ou funciona mais ou menos. E com o passar dos anos vão aparecendo, então, né, uma série de problemas, né? Essa apresentação eu vou deixar com a Angélica, né? Ela pode disponibilizar para vocês, caso interesse, né? São dados simples, mas que talvez vocês desconheçam, né? Então, por isso que eu achei importante trazer para cá. Então, esse indivíduo de 70 quilos, ele vai ter 28 litros de líquido intracelular e 14 de extracelular. Né? Então, daí vocês veem a importância da água no nosso organismo. Aqui, como já os palestrantes já falaram, né, doutor Marcelo, doutor Pinheiro Pedro, a água é um recurso disponível de maneira muito desigual. O Brasil, entre os 9 países que compartilham 60% dos recursos hídricos, nós temos o Brasil, que é o primeiro. Então, o Brasil é quem tem mais água no mundo. Por isso que ele falou de segurança pública e tudo mais. Tem o porquê, né? Então, o Brasil está aqui, né? Está em primeiro lugar, 5.670. Depois vem a Rússia, com 3.904. Depois o Canadá, com 2.850, Indonésia, Estados Unidos, China, não, vem China antes, Coimbra, mas o Brasil é o primeiro. Então, é o país, entre os 9 que compartilham 60% dos recursos, é o que mais tem água, né? Então, isso talvez fez com que nós não dessemos a importância que deveríamos dar, né, à água, né? E hoje nós estamos sentindo aí os probleminhas aqui, uma coisinha pequena, mas isso pode realmente se agravar. Bom, em termos de recursos de água doce, né, que é o que mais interessa a todos diretamente, né? A quantidade de água na Terra, né, é essa, 1.400.000.000 de quilômetros cúbicos, né? Sendo que é muita água, tá? Sim, mas 97,5% está nos oceanos. Consequentemente, é salgada. Para usá-la, nós teríamos que remover o sal e outras toxinas que existem presentes também na água do mar. 1,8% estão nas regiões polares, então nem todos podem utilizar essa água, só alguns países na Europa que podem utilizar essa água de degelo, e 0,7% está nos continentes, né? Distribuído aí entre águas superficiais e águas subterrâneas, né? Então, resumindo, água doce é mais ou menos 2,5% e água salgada 97,5%. O Brasil também, em termos de recursos de água potável, possui 15% dos recursos mundiais, né? Então, isso daí mostra a grande capacidade que nós temos também em termos de águas minerais naturais, que são protegidas, são águas que estão nos aquíferos confinados e que estão lá desde o tempo dos dinossauros.
Vocês sabem, aqui São Paulo, nessa época, era um dos países, um dos estados que mais tinha vulcões, né? E essas lavras fizeram com que segurassem as águas daquela época, que hoje é o Guarani, né? Que é daquela época, né? Milhões e milhões de anos, né? Não está protegido, né? Então, é um recurso também muito importante que nós temos disponível, né? Em termos de Brasil, que outros países não têm. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eles não têm água mineral, eles produzem águas envasadas, mas eles tratam a água, né? E tem a água adicionada de sais, né? E repõe aqueles minerais que tirou durante o tratamento, porque eles não têm água mineral natural como nós temos. Então, por isso que nós temos que proteger esses recursos, né? E também não deixar que eles se degradem, né? Isso é super importante. Então, tanto do ponto de vista da água dos mananciais superficiais, como das águas subterrâneas, o Brasil é realmente um país que mais tem água. Então, em termos de consumo, né? Pulando aqui, se vocês perguntam para qualquer pessoa, saindo daqui, quem consome mais água? Vocês vão ter a resposta, a indústria. Só que não é a indústria. A indústria consome só 20%. Quem gasta mais água é a agricultura. 70% da água é agricultura. Por isso, seria muito importante o planejamento, ensinar o pessoal da agricultura a economizar água. E isso não é feito há muitos anos. Alguns locais existe isso, mas a maioria não sabe utilizar. Se chove, tudo bem. Se não chove, tudo morre, tudo seca. Né? Então, é falta de planejamento em termos de orientar o pessoal da agricultura a fazer o manejo desse recurso, porque é quem mais consome. Nós consumimos 10%, né? E mesmo assim é bastante. Cada um de nós consumimos, em média, 200 a 300 litros por dia. Então, é o que o doutor Renato falou, não sei se foi o doutor Pedro ou o doutor Renato, que é uma água que é tratada, potável, para dar descarga, para lavar roupa, entendeu? Então, é complicado isso, né? E tudo depende, não é só da quantidade. O país tem muita água, mas agora você tem que se preocupar com a qualidade. Porque para ingerir, para beber água para a nossa saúde tem que ser água de qualidade, né? Então, quanto mais os mananciais superficiais se poluem, mais difícil são para os órgãos de tratamento, produtores, Sabesp, aqui no caso de São Paulo, ou CETESB, em termos de fiscalizar e controlar, tudo o que está sendo jogado nesses mananciais. Consequentemente, se a água piora de qualidade, eles têm que colocar mais compostos químicos. E quanto mais compostos químicos eles usarem para obter uma água que atenda aos padrões de potabilidade, alguma coisa química vai ficar e vai se acumular onde vocês viram? Nas nossas células. Entendeu? Então, é isso que o pessoal não percebe. E, às vezes, cobram dos órgãos, né, públicos, né? É isso. Então, a Sabesp faz o que ela pode em termos de tratamento. O manancial que está ruim, ela usa carvão ativado, ela usa outros processos. Mas vai chegar, se continuar dessa forma, vai chegar um momento que ela não vai poder fornecer uma água potável. Porque é impossível, milagre ninguém faz. Entendeu? Então, daí a importância de você investir em educação, para que a população e as crianças que hoje são pequenos, amanhã vão ser advogados, vão ser presidentes, vão ser deputados, e eles vão poder fazer alguma coisa em termos
de melhorar a qualidade da nossa água. Nós temos muita água, por isso eu fiz questão de mostrar aqueles dados para vocês. Só que, em termos de qualidade, essa distribuição, né, é complicada. Né? Então, de que depende, né, a escassez da água? Depende das alterações que nós todos fazemos nos ecossistemas, a demografia, a irrigação, como nós já vimos, que 70% é gasto na irrigação, e a urbanização, que é o que está acontecendo nos grandes centros. Né? São Paulo é um exemplo. Represas, mais desmatamento, alteração do ciclo hídrico, e então aí começam a surgir os problemas. Tá? Os problemas das atividades humanas, que são impossíveis de serem, assim, fazer com que elas desapareçam, porque nós dependemos, né, do meio ambiente, nós dependemos da natureza, podem causar a poluição dos mananciais superficiais e águas disponíveis. Isso pode afetar o quê? A atividade econômica, afeta todos os serviços da indústria, principalmente a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos, que precisa água de qualidade para fornecer produtos para nós no supermercado de qualidade. Né? Afeta a saúde do consumidor, em caso daqueles dados que eu apresentei para vocês, e também um item muito importante que é pouco falado, é o desperdício. Né? Então, se desperdiça muita água, muita água. Né? E não é só aqui, não, em São Paulo, né? Na maioria das cidades. Né? E hoje o homem se enfrenta aí uma série de desafios, e não são poucos, principalmente relacionados a mudanças climáticas. Né? A gente vê a seca esvazia barragens e ameaça o abastecimento e produção de energia. O nosso abastecimento está sendo ameaçado hoje aqui. Né? Então, se não chover, né, muito, e mesmo se chover, eu acho que nós vamos ter problemas. Tá? E também a gente não pode esquecer que a seca também afeta diretamente a produção de energia. Né? Você fala, bom, e aí a energia, né, que usa petróleo, né, que usa outros tipos de energia, elas também usam muita água, né, para resfriamento dos processos. Né? Então, todos precisamos, e mais o Brasil, que quase 87% são hidrelétricas. Isso, de certa forma, é bom para o meio ambiente. Nenhuma é assim, sem defeito, né? Mas entre todas, né? Entre a energia nuclear, né? Entre o petróleo, a hidrelétrica também é a melhor. Né? Então, de certa forma, aquilo que dizem que Deus é brasileiro, eu acho que é. Porque realmente a gente tem muita água, e ainda muita água de qualidade, né? E tem, é lógico que existem essas diferenças, né, de estados que sofrem, né, com essas secas. Mas, de certa forma, a gente sabe que aí essas mudanças climáticas, que o mês que vem vai estar saindo aí o relatório, né, do pessoal que cuida, né, dessas alterações, e que ele vai dizer a situação que nos espera. E já saiu no New York Times algumas informações sobre a conclusão dessa comissão, que oficialmente vai ser em novembro que ela vai ser divulgada. Mas a coisa é bastante complicada. Né? Tem alguns países, né, que tiveram aumento de temperatura de 1,5 e se espera que possa ser até 3 graus. Né? Então, isso vai ser muito complicado, né, para alguns países, não todos. Né? E alguns estados também, aqui no Brasil, não todos. Né? Então, o aumento da temperatura média vai elevar os níveis do oceano,
Derretimento da camada polar, aí vamos ter inundações e uma série de problemas que todos vocês já sabem, né? Então, isso requer o quê? Que a gente programe, planeje necessidades e ações emergenciais, né? Para situações assim como está acontecendo agora, não é? Então, a gente tem que rever esse planejamento. O que está faltando? Não foi feito planejamento. Foi, mas é para uma outra época. Já há mais de 100 anos que não ocorria o que está ocorrendo aqui e agora. E que todos nós estamos sendo, né, vivendo essa situação, né? Evitar o consumo excessivo, alternativas de reuso, que já tem estudos propondo, muitas indústrias já estão utilizando água de reuso. O que é água de reuso? É uma água que, de certa forma, ela tem qualidade, mas não a mesma qualidade que tem uma água da rede, que é a água que eu preciso para o meu organismo se manter vivo. Não é? Mas que, para vários outros usos, ela é totalmente segura. Para os animais, dessedentação de animais, ela é totalmente segura. Né? E uma série de outras atividades. Então, campanhas de educação ambiental, elas são imprescindíveis, tanto a nível formal e não formal. Né? É uma educação para a sustentabilidade, incluindo aí o caso que nós estamos falando de água. É uma educação que propõe a busca de novos valores e práticas baseadas numa postura ética. É uma educação democrática que não estabelece separações entre mestres e aprendizes, entre idades e saberes. E a escola deve fornecer alternativas de conhecimento e ações. Então, hoje, quer dizer, o ano passado, né, é que o Ministério da Educação, com a nova resolução, ela exige, além da Política Nacional de Educação Ambiental, que era de 99, agora é o MEC, né, que exige que todas as escolas, né, tenham no seu currículo, até o nível mais superior, né, tenham a educação ambiental. Então, agora a gente tem ainda uma esperança de que isso aqui possa começar a surtir algum efeito, obviamente, para o futuro, né? Mas isso aí, eu acredito, do meu ponto de vista, que isso aí foi muito importante, porque é o MEC que vai cobrar, né? Isso daí, né? E não nós podemos esquecer da ética, né? Então, a educação ambiental, a ética, é necessária para que todas as informações sobre os conhecimentos ambientais possam atuar a favor do meio ambiente, porque só a partir da consciência ambiental é que aí nós vamos ter normas, motivos, leis, né, e alternativas para atuar. E isso é um desafio para os professores, porque os professores, infelizmente, eles não tiveram, né, oportunidade de serem formados nessa área, né, mas vão ter que correr atrás, né? E aqui há alguma coisa da história, né? É importante a gente olhar um pouquinho, né, da história sobre abastecimento, sobre o comportamento dos povos. Aqui vocês têm o rio Tietê, né? E Pinheiros, olha como era lindo, né? Se faziam competições, né? Aí as pessoas iam passear. Tinha um clube, né, o maior clube. Aqui é a parte da lavadeira, é onde o São Paulo, as pessoas lavavam, as lavadeiras lavavam a roupa da sociedade de São Paulo, né? Era ali, por isso que falam, né? E aí os homens ficavam olhando as moças lavarem a roupa, porque era tudo saia comprida, e aí elas regaçavam a saia, né, para poder lavar a roupa, e aí os homens iam lá, por isso que se fala conversa de lavadeiras, né, que era o tititi, né, nesse momento, né. Então, são coisas importantes. Aqui vocês têm o chafariz da Praça da Liberdade, que foi construído na década de 1910 e que hoje não existe mais,
né? Essa área aqui era usada, né, normalmente para convívio social, os moços, as moças, elas iam passear ali, né? E hoje não vão mais, hoje vão para boates, para baladas, né? Mas era aqui que as pessoas se conheciam, né? E hoje nem existe mais esse chafariz, né? Tinha um time de futebol que chamava São Paulo Gás, que era a origem dele é ligada à várzea do rio Tamanduateí, né? Tinha o restaurante da Riviera, onde tinha competições de barco, a vela, né? Então, é muito importante a gente olhar um pouquinho, né, a história, né, para a gente ver o que nós estamos fazendo, né, e não deixar acontecer, né, o que nós fizemos. Tem a usina elevatória da Traição, que reverteu o curso do rio Tietê, né, que é um dos rios que não vão para o mar, né, essa obra reverteu o Rio Pinheiros, né. Mas, então, é muito bom também a gente olhar um pouquinho a história, né? Porque ela nos conta muita coisa, né, com relação ao que nós não devemos fazer, né? Bom, agora com relação à escassez, né? Todos nós sabemos que vai ser um dos graves problemas da humanidade e que deverá enfrentar nas próximas décadas. São Paulo já está com esse problema. E nós vamos ter que ter soluções, repensar o que nós fazemos em casa. Então, só para vocês terem uma ideia, no nosso prédio, a gente está controlando o consumo de água. Tá? Então, pedindo, a síndica pede para economizar. Está aumentando o consumo de água. Então, eu não sei o que as pessoas pensam. Eu acho que elas acham que a água é algo assim, que não tem valor nenhum, que nós não precisamos da água, que eles não precisam da água para ter saúde. Tá? Então, é algo que realmente a educação é que vai ter que resolver. Por isso que a ONU estabeleceu a década da água, né, da educação, né, para o desenvolvimento sustentável, que foi de 2005 até 2014. Tá? Mas 2014 já está acabando. Entendeu? Então, realmente, é uma situação complicada. Nós sabemos que depende muito também dos habitantes que nós temos, em termos de 6 bilhões de habitantes. Em 2003 nós éramos, em 2050, 9 bilhões de habitantes seriam. Estima-se que vai ser mais, hoje em dia, os dados novos. Já hoje, 1,1 bilhões de pessoas têm problemas de acesso à água potável. O Nordeste é um dos exemplos aqui no Brasil. Não é como São Paulo, que São Paulo, felizmente, nós temos aí a Sabesp, né, e também os vários municípios que fornecem água. 98% da população do estado de São Paulo tem água potável. Só que a realidade, em termos de outros estados, não é a mesma. Entendeu? Com os problemas que nós já temos, ainda estamos melhor. Né? E é um outro dado a nível mundial que 50 mil pessoas morrem diariamente em consequências de doenças relacionadas com água. Tá? Então, é algo muito sério. Né? Hipócrates já sabia disso aí, hein, há 400 anos antes de Cristo. E nós, no século XXI, não sabemos. Tá? E quais seriam os problemas? Contaminação química das águas, que por pesticidas, como eu falei, benzenos, dioxinas, problemas, né, que esses produtos dão problemas de aprendizagem, porque você viu que o cérebro é 75% é água, né? Então, se eles estiverem presentes, as crianças vão ter problemas, né? Câncer, fígado e rim, comprometimento do sistema imunológico, né? E o acúmulo nos alimentos. Né? Não é só a água culpada, não. Até a água é a que está melhor controlada. O problema são os alimentos. Porque num país tropical, você tem que usar produtos químicos, infelizmente. Tá? E a gente sabe que o tratamento da água não remove todas essas substâncias em termos de água potável. Daí a importância de proteger os mananciais.
Então, os nossos mananciais, que eram ótimos, eu me lembro, eu entrei na CETESB em 70, gente. Eu acho que eu sou a mais velha aqui de vocês. A Guarapiranga era um manancial maravilhoso. Maravilhoso. Hoje, o que aconteceu? Deixaram as pessoas irem para Guarapiranga, e agora o que vai fazer? Poluiu. E agora o que vai fazer? Tem que fazer tratamento de esgoto. Temos dinheiro para fazer isso? Eu acho que não. Mas alguma coisa vai ter que ser feita, né? Então, alguém tem que pensar nisso, né? Porque não adianta você dar moradia para as pessoas ali perto da água, como ele falou, a pessoa joga fezes no rio, que é o único animal que joga as fezes aonde vai beber água. Aí o pessoal pode falar, mas eu não tenho nada a ver com Guarapiranga, eu moro ali nos Jardins. Exatamente, Jardins é Guarapiranga. Então, as pessoas veem que o meio ambiente é uma entidade distante dele, mas não é distante. Não é distante. Tá? Mas as pessoas não entendem, né? E, infelizmente, a qualidade é importante. Em termos de contaminação, já no caso de São Paulo, nós não temos esses problemas de contaminação por microbiologia, parte de patógenos, né? Porque nós temos em termos de microbiologia, existem tratamentos que removem a maioria dos micro-organismos, exceto o Cryptosporidium parvo. O Cryptosporidium parvo é um protozoário que hoje é o que preocupa mais para quem trabalha com água da rede, porque ele não morre com o tratamento com cloro. Nem com ozônio ele morre um pouquinho mais, quer dizer, ele mata um pouco, mas não total também. Então, tanto é que a França usa ozônio, é uma forma de proteção. Nós usamos cloro, que garante, né? Mas esse Cryptosporidium, se passar na etapa de filtração do tratamento, né, que o tratamento tem várias etapas, floculação, decantação, filtração e cloração. Então, é o filtro que remove o Cryptosporidium, que é o único que pode ameaçar aqui a saúde em termos de risco à população nossa de São Paulo. Então, você tem que controlar o cripto no filtro de areia. Né? É o filtro de areia que retém o cripto, porque ele é grande, ele é um micro-organismo grande. Né? Então, não tem perigo dele passar. Agora, se a poluição aumentar de tal forma, vai comprometer o sistema de filtração. Né? E o cripto, você fala, mas o que ele tem diferente de vírus? Né? O cloro mata vírus, mata vírus da hepatite A, hepatite E, toxoplasmose, helicobacter, que causa gastrite, né? Que pode virar câncer. O cloro mata. Só que o cripto, ele resiste a quantidades superiores a 200 miligramas por litro de cloro livre. Consequentemente, se ele passar no filtro, não tem cloro que mate. Então, vão sendo divulgadas doenças de veiculação hídrica. Tanto é que nos Estados Unidos, isso daí veio muito mal, porque eles é quem tem melhor tratamento de água do mundo. Sempre foram. Tá? E muitas coisas eles passaram também para o Brasil. Eles nunca guardaram coisas. A Europa sempre foi mais distante da gente. Isso é coisa que eu vivi na CETESB. E o pessoal dos Estados Unidos, da EPA, que é o órgão ambiental, ele sempre divulgou, ele sempre ajudou, ele sempre veio, e nós repassamos todas as informações. Isso caiu muito mal para eles, porque imagina, quem sabe melhor fazer tratamento de água, acaba tendo um caso em Milwaukee, né, que 400 mil pessoas ficaram doentes com Cryptosporidium, nos Estados Unidos, é complicado. E os médicos foram obrigados, né, a Associação dos Médicos de AIDS foram obrigados a emitir uma nota de que quem tinha AIDS não podia beber água da rede sem ferver, porque fervendo ele morre. Um segundo ele morre. Né?
ou beber água mineral. Então, essa recomendação da Associação dos Médicos, né, aidéticos, caiu muito mal. Mas fazer o quê? Era uma realidade. Inclusive, eles foram atrás, né, dos dados e comprovaram mesmo que a porcentagem de cripto na água da rede era uma realidade. Né? Hoje, eles implementaram várias medidas, inclusive a obrigatoriedade do controle do cripto na etapa do tratamento. Na etapa de qual tratamento? Que é no filtro. Né? Então, isso aí aconteceu. E quais são os 5 pilares, então, para uma operação sustentável em termos de proteção dos recursos hídricos? Né? Nós temos que identificar, então, os mananciais de qualidade que podem ser utilizados, né, para consumo humano. Tá? Não é qualquer manancial, qualquer rio aí que pode ser usado. O rio Pinheiros pode ser usado, o rio Tietê? Até pode ser, mas tem que usar tratamentos, né, de altíssima complexidade, é possível, tá? Porque a Inglaterra usa esgoto e trata esgoto para a água da rede. Só que é o senhor tratamento que nós hoje não estamos preparados. Tá? Por quê? Porque nós temos muita água. Outra, as captações. Então, proteger as captações. Monitorar. Então, monitorar todos esses mananciais que são utilizados para fornecer água potável. Água para nós bebermos. Né? Por isso que esse programa de reuso ele tem que ser implementado. Porque, senão, vai ser difícil a gente ter uma água de boa qualidade. E a proteção. Então, protegeram Guarapiranga? Vocês podem me responder. O controle microbiológico permanente da água é feito, né? É nos mananciais, né? Para saber a qualidade, né? Porque existe uma classificação X que pode ser usado para tratamento de água de consumo pelo tratamento convencional, né? Que é filtração, decantação, floculação, reservação, sistema de distribuição, as caixas d'água que têm que ser monitoradas pelo consumidor. Porque a Sabesp, no caso do órgão produtor aqui de São Paulo, ela é responsável até o cavalete. Então, ela trata bem a água, é água de qualidade, só que chega na caixa d'água, a pessoa deixa a caixa aberta. Aí cai rato, cai passarinho, a pombinha vai beber água lá, vai tomar banho na caixa d'água. Entendeu? Então, vocês veem que passa tudo pelo conhecimento das pessoas, a educação. Não adianta ter leis, não adianta ter bons tratamentos, não adianta ter uma senhora Sabesp, que tem os melhores profissionais que eu conheço a nível de Brasil, né? Pessoal que é responsável. Não adianta se nós, cada um de nós, não cuidamos da caixa d'água. Se o zelador do prédio não cuida, quando vai o dedetizador, se ele joga, dedetiza a caixa d'água. Né? Então, a gente tem que ter também, além do monitoramento, né, do controle microbiológico permanente que é feito, nós temos que ter planos de contingência para emergência, surtos e epidemias. Nós estamos aqui em São Paulo prestes à situação de emergência. Então, cada um tem que repensar, não só nós, né? É lógico, o governo e todas as autoridades em conjunto, e nós também. Né? Então, pode ser, de uma crise dessa, que se pede para consumir menos água e aumento do prédio aumenta? É complicado, né? Agora, quando faltar, aí vai acontecer, aí eles vão economizar. Né? Já. Então, na rede de distribuição, existe também o problema da certificação dos produtos químicos que são utilizados no tratamento, porque alguns produtos podem agregar produtos perigosos para nós também. Então, a certificação é fazer com que essas empresas produtoras comprem produtos seguros, né?
Porque nós temos alumínio, nós temos cloro, e eles têm que estar dentro da qualidade. Né? E às vezes vai para o administrativo, e o administrativo compra o produto mais barato. Não é? Então, esse administrativo, ele tem que entender que ele vai beber água, que essa água que ele bebe vai estar nas células dele, dos filhos dele. Né? Então, esses contaminantes, né, podem chegar. Então, essas informações têm que chegar à comunidade, têm que chegar a todos. Senão, acontece o que está acontecendo. Aí nós temos um outro tipo de água, né, que é disponível também no Brasil, que o Brasil é privilegiado, que são as águas minerais, também, que é água de consumo humano. Então, nós temos a água da rede de distribuição pública, que no caso de São Paulo é de excelente qualidade. Não posso dizer isso de outros estados, tá? Mas nós temos ainda um recurso para esses estados que não têm o privilégio que nós temos aqui em São Paulo. Temos as águas minerais, que são águas que estão ali confinadas há milhões e milhões de anos. Né? O aquífero Guarani é um. Né? Da época dos vulcões, aqui em São Paulo, está lá, ele lá. Né? E a água mineral é um produto que se invasa com as mesmas propriedades, que é colhido no ponto de captação. Né? Ela é naturalmente filtrada por rochas, né? Por anos ou décadas. Né? Então, o potássio, o cálcio, ele passa para a água quando ela é filtrada. Então, essa água, ela tem alguns componentes que são importantes para nós, além desses componentes que existem também nos alimentos. Né? Ela não é tratada, ela tem que ser bacteriologicamente potável na fonte. Então, para o Ministério de Minas dar a cessão de lavra para uma pessoa, ele tem que provar que a água é potável. Já no caso da água da rede, ela se torna potável, né? Mas ela é poluída. Né? O manancial é poluído, com fezes, com tudo. Só que o tratamento a deixa potável. No caso do recurso água mineral, não. Ela tem que ser potável na fonte. Caso contrário, o governo não dá autorização. Né? E ela tem também a composição química dessas águas, elas são sempre constantes. Né? Porque é uma coisa que está lá há muitos anos. Ela não muda. Se ela mudar a composição química, ela já perde a lavra. Não é mais água potável. Já no caso da água da rede, embora ela é bacteriologicamente potável após o tratamento, a composição química dessa água varia muito na dependência do que se joga no manancial. E dependendo do manancial. Por isso que a proteção para a água da rede, a proteção do manancial, é de extrema importância. Porque tudo que se joga nós vamos ter aqui, na nossa casa. Né? Ela é envasada na fonte, ela não pode ser transportada. Né? Por exemplo, eu não posso pegar um caminhão-pipa e levar para envasar em outro local. Isso não é permitido pela legislação. Ela tem que ser envasada na própria fonte. Tá? Então, isso garante condições especiais. Tem uma série de fluxogramas, né, para onde ela passa, controles de qualidade, desde a captação, reservatório, perímetro urbano da fonte, envasamento, armazenamento e a distribuição, que segue regras realmente de qualidade e planos de APPCC, né, análises diárias em todas as etapas do processo, né? E análise, a APPCC é Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle. É um programa que foi estabelecido para atender os astronautas, as missões espaciais, onde os alimentos e a água não poderiam ter contaminação. Né? Então, são medidas preventivas que esse sistema nos fornece. Eu não vou entrar em detalhes, porque, obviamente, não é interesse de vocês aqui, mas é para saber que é um sistema que garante, preventivo, que garante a contaminação. Porque não adianta fazer análise, porque eu não vou poder analisar toda a análise, tudo. Se eu analisar toda a água, eu não vou ter água.
Concorda? Então, esse sistema garante a qualidade. E isso ele é aplicado também hoje nos alimentos. É uma exigência da Anvisa também para os alimentos. E é para a água. E vai ser também para a água da rede. A água da rede vai exigir implantar esse sistema também, né? Que aí envolve, então, os produtos químicos que são usados para fazer o tratamento da água, né, da rede. Então, isso é super importante. Bom, vamos correr um pouquinho. Aqui é a certificação também, que é exigido no caso da água mineral natural, que então tem um enfoque preventivo, permite garantia, né? Mas passa aí pelos programas de educação dos profissionais, conscientização da indústria. Então, no caso da indústria de água mineral, os empresários eles estão comprometidos com a qualidade, né? A maioria deles, né, estão comprometidos, né, porque passaram por vários tipos de treinamento. Eu ajudo lá na Binan, na associação, toda vez que eles precisam de mim, eu dou cursos, né, lá para eles, em termos de orientar o produtor, né, os funcionários, em termos dessas novas práticas para garantir a qualidade. Tá? É um trabalho meio voluntário que eu faço lá para eles também, mas eu acho que eu tenho a obrigação de fazer isso, né, porque, aliás, eu sempre trabalhei nessa área de água e eu posso contribuir um pouquinho para esse setor. Esse é o padrão de potabilidade da água da rede, que é o mesmo da OMS, de 2011, que o indicador é o E. coli. Então, a ausência de E. coli significa ausência de fezes, água potável, quer dizer, nós podemos ingerir sem risco, né? E existe agora, na nova legislação de 2011, a recomendação de incluir um outro parâmetro, que é Clostridium perfringens, porque ele apresenta alguma correlação com a presença de vírus. Mas isso é para casos de emergência. Tá? Então, mas o indicador de potabilidade é o coliformes. Para a água mineral, já são parâmetros mais restritivos. Ainda o padrão de potabilidade é o E. coli, mas a legislação exige vários outros parâmetros em termos de maior segurança. Exige análise de Clostridium, de Enterococos, Pseudomonas, né? Embora a Pseudomonas é mais para problemas estéticos, porque a Pseudomonas via ingestão, ela não causa risco, não causa doença, ela não coloniza no nosso intestino, ela é só de risco em termos de hospital, em termos de infecção hospitalar, que é o que dizem, que é verdadeiro. Tancredo Neves morreu por Pseudomonas aeruginosa. Minha mãe também. Né? Tá vendo? Eu estava no Adolfo Lutz fazendo tá vendo? Ele está dizendo aqui, o doutor, que a mãe dele faleceu com essa doença. Então, quando ela entra na corrente circulatória, é difícil, não tem como. Eu me lembro, na época, eu estava no Adolfo Lutz, né, eu já era da CETERO, estava fazendo minha tese de doutorado em salmonela, eu estava sorotipando todos os tipos de salmonela que a gente estudou em águas. E chegou às cepas do Dr. Tancredo. Nós sorotipamos lá, fizemos os testes com antibiótico, era resistente a todos os antibióticos que tinham aqui no Brasil. Foi trazido antibiótico do Canadá, dos Estados Unidos, e mesmo assim não foi possível. Não sei se ele tinha outras implicações de saúde, mas realmente não funcionou. Então, a pessoa ficou com isso, né? A Pseudomonas é perigosa, uma Pseudomonas na água é risco. Não é, ela não coloniza. O nosso estômago tem a capacidade de controlar. Tá? Por isso que o nosso pH é ácido, que é para matar a maioria das patógenos que convivem conosco. Né? Agora, em hospital, realmente é complicado. Né? E aqui, mantendo o compromisso com a qualidade, estou terminando já, essa é mais um slide só, o produtor, qualquer que seja, de água de rede, de água mineral, ele tem que ter responsabilidade e compromisso com a qualidade, porque ela é de extrema importância para a nossa saúde, como vocês viram, e também para uma série de processos industriais que são utilizados para a produção de medicamento, injetável e tudo mais.
E os produtores têm obrigações com o consumidor, e devendo se adequar e definir os objetivos da qualidade total, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês, né? E dizer, né, que todos nós somos responsáveis pela preservação da qualidade das águas para nós e para as futuras gerações. Muito obrigada, gente.